Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM e nessa jaqueira de hoje a gente vai fazer duas homenagens, tá legal? Hoje a gente está gravando no dia 17, que é o dia do maquinista, então a primeira homenagem a gente vai fazer a todos os maquinistas. Hoje eu vou escolher uma dinâmica diferente, a gente aqui até então nas jaqueiras a gente sempre foi homenageando os maquinistas, um ao outro, o nome de cada um. Hoje não, hoje é dia do maquinista, a minha intenção é homenagear todos os maquinistas e sem particularizar ninguém em especial, tá legal? Então a gente vai falar de todos os maquinistas. E a forma que eu escolhi de fazer isso é meio que trazer uma história da nossa trajetória, da formação dos maquinistas, pelo menos nos últimos 100 anos. Tá legal, pessoal? Não parece, mas a gente já tem, os maquinistas já têm 100 anos. Na verdade, tem até mais do que isso. Vocês sabem qual é a profissão mais antiga do mundo, que o pessoal fala por aí? Qual é a profissão mais antiga do mundo? Pois é, eu acho que a nossa profissão é mais antiga do que a profissão mais antiga do mundo. Pelo menos ao que me consta, a Arca de Noé é mais antiga do que Maria Madalena. Então a nossa profissão, de fato, ela é muito, mas muito antiga. Pelo menos lá na Arca de Noé tinha marítimo. Certamente não tinha maquinista, mas tinha marítimo. Então a gente está falando de uma profissão muito antiga. Tá legal? E a forma que eu escolhi de falar sobre isso, de fazer esse registro, né, histórico, como eu venho fazendo aqui no decorrer dessas semanas, é falar da nossa formação, como é que começou, pelo menos nos últimos 100 anos. Tá bom, galera? Eu botei aqui essa imagem de um maquinista, para homenagear todos os maquinistas, mas botei aqui a imagem de um maquinista que muitos de nós nem conheceu esse tipo de maquinista, cara. Esse cara ficava em pé na praça de máquinas ali e operava os equipamentos por ali. Eu ainda trabalhei na Via SD14, trabalhei em navio que ainda se fazia tudo fora da praça de máquinas e que não tinha CCM, mas hoje em dia isso não existe mais, nem nos navios de longo curso, nem nos navios mais antigos, a gente não tem mais essa figura do maquinistão raiz, tá? Mas de qualquer jeito fica aqui a lembrança e a homenagem ao maquinistão raiz que fez com que a gente chegasse até aqui, já que a gente vai falar da história do maquinista no decorrer desses últimos anos. Tá legal, galera? Para a gente começar, eu vou seguir um roteiro, tá, pessoal? Vou seguir um roteiro porque eu tive que fazer uma pesquisa, hoje é diferente. Quando a gente bota colega aqui, eu boto a cara do cara, eu conto a história dele, muito improviso, muita bobagem também, mas muito improviso. E já que a gente vai fazer um registro histórico da nossa profissão, aí eu preferi fazer um trabalho de pesquisa maior e aí a gente tem um compromisso maior com os acontecimentos, tá? Então eu vou pautar hoje, essa jaqueira toda, eu vou pautar ela aqui no computador e a gente vai discutindo, vai conversando, tem espaço para uma coisa ou outra, mas de qualquer jeito eu vou pautar porque tem data, tem registro histórico, tá bom? Bom, aqui ó, olha só, cara, eu quando fui pesquisar eu não fazia a menor ideia. 1892 é o registro da primeira escola de maquinistas e pilotos lá em Belém do Pará, tá? Já era uma escola que formava maquinista e piloto e já era reconhecida nacionalmente, tá legal? Ali, obviamente, que é naquela localização, em função da navegação pelos rios. Se hoje o cara quase só transita na Amazônia por rio, tu imagina há 120 anos atrás, né? Então, ou você ia de barco, de algum tipo de barco, ou você não ia. Então, eu acho que é meio que lógico que ela surgisse lá. Então, quando a galera lá de Belém, pessoal do Ciaba, fala que eles são mais antigos do que a gente, eles são mesmo, e muito mais. Então, lá em Belém foi a primeira escola, tá legal? Essa escola, pessoal, ela serviu para atender a demanda de navegação pelos rios, ali na região da Amazônica. E um detalhe interessante, aqui no Rio, a gente tinha o Porto do Rio de Janeiro e a gente tinha uma demanda de transporte de carga em geral, aqui na cabotagem, pelo menos isso, né? E aqui no Rio já existiam algumas escolas de formação, mas não eram escolas reconhecidas como a de Belém. Eram oficiais da Marinha, eram técnicos que ensinavam o cara aqui e ali, e na verdade o recrutamento era meio que o cara entrava lá no navio e ele com o tempo ele ia aprendendo e ia se desenvolvendo. Mas escola mesmo reconhecida nacionalmente era só essa lá em Belém, 1892. Aí logo depois, lá no século XX, ali no início, 1907, aí surgiu de fato a Escola de Marinha Mercante do Pará, a EMPA que eles chamam, né? E essa EMPA, cara, ela atravessou o século XX inteiro, tá? Então, galera, aqui em 1907 a gente já tinha a EMPA, né? Que é a Escola de Marinha Mercante do Pará, e a necessidade dela surgiu muito em função do escoamento da borracha ali naquela época, no início do século.
Então a gente tinha ali o escoamento da borracha e o comércio naquela região muito intenso, e aí havia um interesse econômico dos comerciantes em geral, né, dos produtores de borracha, em que você escoasse e aí você tinha que produzir mão de obra ali. Ainda naquele momento, aqui no Rio de Janeiro, continuava um troço meio improvisado, a marinha ensinando um ou outro, o cara dava uma voltinha no navio para aprender, mas todo mundo começava de baixo, o chefe de máquinas, o comandante, ou seja, o que fosse, ele via lá do arrasta-balde até chegar lá em cima. Não existia uma formação aqui no Rio dos navios da cabotagem. E lá em cima já tinha a Escola de Marinha Mercante do Pará, a EMPA. Tá legal? Então assim a gente já está falando lá do início de tudo, é tudo lá no Pará mesmo, tá? Até então aqui no Rio de Janeiro a gente não tinha nada. Aí quando foi em 1939, também atendendo a demanda de comércio, e aqui o Rio de Janeiro era o centro de movimentação, Porto de Santos, o Porto do Rio. Então aqui no Rio de Janeiro, e a essa altura já existiu o Lloyd, tá galera? É uma outra oportunidade, a gente vai falar das empresas de navegação. Mas então aqui, com o Lloyd aqui no Rio de Janeiro, o Lloyd era uma empresa, era a maior de todas, e uma empresa gigante, era uma empresa estatal, e o Lloyd, ele acabou com a necessidade da demanda do Lloyd e de outras empresas que operavam no Rio de Janeiro. Aí surgiu em 1939, tá pessoal, 39, antes da guerra, a Escola de Marinha Mercante do Lloyd. E essa Escola de Marinha Mercante, ela ficava localizada no centro do Rio, onde foi a sede do Lloyd. Todo mundo lembra o prédio do Lloyd e o cais do Lloyd, ali na Rua do Rosário, ali perto entre o primeiro distrito naval e aonde hoje é a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, ali onde é o Tribunal Marítimo. Então aquele cais ali, que hoje é o Museu da Marinha, ali era o cais do Lloyd. E o prédio do Lloyd administrativo era em frente, e a escola de Marinha Mercante do Lloyd brasileiro, ela funcionava no prédio e naquele cais. Agora um lance interessante, galera, o navio Alegrete, lembra do nome da Alameda Alegrete, lá da EFON? Então, o navio Alegrete era um navio comercial, normal, tá pessoal? Esse navio comercial, ele servia como navio escola, então ele fazia transporte na costa brasileira, mas ele servia como escola para aqueles alunos que estavam estudando na escolinha do Lloyd, entendeu? Na escola de Marinha Mercante do Lloyd brasileiro. Então, o Alegrete, ele era um navio escola de fato, mas operava realmente, fazia transporte comercial, só que ele era destinado, além de fazer transporte, a ser navio escola. Era o que mais ou menos mais tarde, aí 50 anos depois, a gente conheceu o pessoal que trabalhou na Aliança Antiga, que era o Petrópolis, né, que era o navio escola, era o navio que viajava para a Europa, normal, mas que levava um montão de maquinistas. O chefe Orlando era o instrutor da galera toda, era o chefe do navio instrutor. Então o Alegrete, ele tinha essa característica de navio escola, era onde eles praticavam, isso na escola do Lloyd. E esse curso, pessoal, ele era considerado um curso técnico e tinha duração de 2 anos. O cara fazia esse curso técnico ali todo, aí no final ele saía habilitado, tá? Como oficial de máquinas ou de náutica. Só que nessa época não se chamava de oficial de máquinas ou de náutica, daqui a pouco a gente vai falar desse nome aí. E aí o primeiro diretor, isso aí é só uma curiosidade, o primeiro diretor da Escola de Marinha Mercante do Lloyd foi o Almirante Graça Aranha. Ele era diretor do Lloyd, almirante, provavelmente da reserva, diretor do Lloyd, e foi ele que criou a Escola de Marinha Mercante. Então o Almirante Graça Aranha, depois ganhou de presente, foi homenageado com o nome dele no nosso Centro de Instrução Almirante Graça Aranha. Então por que ele foi virar nome do Centro de Instrução? Porque ele foi o primeiro cara que criou a escolinha do Lloyd, tá bom? E mais uma curiosidade, eu sempre escutava falar, os mais antigos, escolinha valita, daqui e dali, porque fulano fez escolinha valita. E aí eu fui pesquisar, cara, saber que negócio é esse de escolinha valita? Eu não entendi, pensei, será que eram os professores da Valita? Será que a Valita financiava a escola? Será que eles usavam as instalações da Valita? Cara, não consegui descobrir. Aí ontem, cara, eu encontrei um fórum, olha só que maneiro, o que é a pesquisa? Eu encontrei um fórum de ex-alunos da Escola Valita e da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro. E a galera no fórum, eles explicam muito bem. Esse lance de escolinha Valita era uma sacanagem que os caras da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, que sucedeu a Escola do Lloyd, eles chamavam para aqueles caras que tinham feito a escolinha do Lloyd. E aí eles diziam que eles eram da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, eram a elite. Mas aqueles caras que vieram da escolinha do Lloyd, eles fizeram a escolinha Valita. Mas por que Valita? Cara, olha só que sacanagem. Naquela época, as propagandas da Valita, de eletrodoméstico, ela começou a lançar um monte de eletrodoméstico que as donas de casa, naquele tempo, não sabiam operar aqueles negócios de liquidificador, assadeira, não sei o que e tal. E aí eles tinham tipo uma Ana Maria Braga, uma escolinha,
onde as donas de casa iam aprender a operar liquidificador, máquina de lavar e o caramba. E a escolinha Valita era uma escolinha de dona de casa, para aprender a mexer em eletrodoméstico. E aí, quando o cara, depois da escola de Marinha Mercante, pá, eu sou da Marinha Mercante, você é da escolinha Valita. Quer dizer, o cara aprendeu a ser maquinista na escolinha de eletrodoméstico para dona de casa. Quer dizer, era uma puta sacanagem, né? E eu, na época, nunca me toquei. E hoje eu sei os caras daquela época, tá? O fórum que eu encontrei são os coroas daquela época, tem cara de 90 anos, entendeu? E eles falando que eles sacaneavam os caras porque eles diziam que eles aprenderam a operar navio na escolinha Valita, que ensinava a dona de casa a mexer em eletrodoméstico. Então, realmente é super curioso, eu achei demais esse lance e botei aqui, tá? Bom, continuando essa saga, em 1956, a escolinha Valita, a escolinha do Lloyd, ela virou de fato Escola de Marinha Mercante do Ministério da Marinha. E a EMPA do Pará, que até aquele momento era a única oficial, então ficaram as duas, Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro e Escola Marinha Mercante do Pará. Então a Escola de Marinha Mercante do Pará de 1907 e a Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro de 1956. Então a partir daí elas seguem paralelas, sendo que a escolinha do Lloyd é quase 50 anos mais antiga. Ou desculpa, a escolinha do Pará é quase 50 anos mais antiga. Tá legal? Então, essa escolinha de Marinha Mercante do Ministério da Marinha, ela já saiu do prédio do Lloyd, já foi para a Avenida Brasil, onde hoje é o Ciaga, mas em instalações precárias, tá, pessoal? Mas a mesma galera, a mesma dinâmica que tinha lá na escolinha do Lloyd, foi lá para a Avenida Brasil. E lá na Avenida Brasil era a Escola de Marinha Mercante do Ministério da Marinha. E foi seguindo assim, ela era oficial, ela formava os maquinistas, né? Naquele tempo, o cara saía da escola como terceiro maquinista motorista. A gente brinca que chama que eles eram o terceiro mamo. Esse dia eu falei com o terceiro mamo, falei, pô, tu saiu o terceiro mamo? Ele falou, terceiro mamo não, terceiro mamo. Eu falei, pô, mamá ou mamô faz alguma diferença? O cara, não sei o que, pô. Então eles eram terceiro mamo ou terceiro mamô, o que eles preferirem, entendeu? Mas aí eles já na Avenida Brasil. Aí eles formavam 80, 100 oficiais por ano, e era pouco, mas a demanda era pequena também. E aí, olha só, 68 e 69, esse fato mudou tudo, tá, pessoal? Em 68 e 69, já o Brasil signatário da IMO e já tendo que cumprir normas internacionais de navegação, aí o Congresso brasileiro, olha só, esse Congresso malhado que a gente tem aí, lá naquela época, eles votaram lá no Congresso um fundo de desenvolvimento para o ensino profissional marítimo. Ah, mas eles são legal, estão preocupados com navegação? Não, que era para o Brasil poder pertencer ao comércio mundial e navegar, ele precisava atender normas internacionais. Então o Congresso foi lá, votou, criou o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, isso em 68, votou 68, implantou 69, e esse fundo, ele tinha como objetivo melhorar a formação dos oficiais, dos marítimos, dos tripulantes em geral, e avaliar como é que estava a escolaridade da galera, porque até então era quem chegou, passou, né? Chegou quem está afim de abandonar a família, largar todo mundo e ir para um navio por aí. E um navio precário naquelas condições da época. Então, a partir dali de 68, 69, aí a gente entrou vamos dizer assim, no mundo, no ponto de vista de navegação. E aí, logo na sequência da votação, da criação do Fundo de Desenvolvimento para o Ensino Profissional Marítimo, aí a Marinha já entrou, já tomou conta, aí já entrou um apoio da IMO também, a IMO entrava também com uma ajuda, um capital, e aí a Marinha falou, opa, é comigo mesmo, vou entrar por aí também, vou administrar essa grana que vem da IMO, vou administrar esse fundo e vou formar os marítimos brasileiros, né? E a gente, maquinista, estamos nessa. Terceiro maquinista motorista, segundo maquinista motorista, primeiro mamo e acho que chefe de máquinas, eu acho. Acho que o único que não era mamo era o chefe, o resto era tudo primeiro mamo, segundo mamo e terceiro mamo, entendeu? Então, quando foi 71 e 73, aí a Marinha, que já administrava tudo, ela foi lá no próprio local onde era a Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, ela começou em 71, terminou em 73, a criar o que seria, na sequência, a EFOM, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Tá legal? Então a EFOM, ela foi criada ali no início da década de 70, substituindo a Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, e também veio com essa proposta de se adequar ao que se fazia no mundo, a atender requisitos da IMO, então ela veio por aí. E aí de 71 a 73 ainda, já com o nome de EFOM,
mas ainda trabalhando com a galera da Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro. A essa altura, 71, 73, passou a ser 3 anos, tá, para atender normas internacionais. Então o cara que ficava 1 ano ou 2 lá na Escolinha Valita ou na Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, ele já passou a fazer 3 anos. Ele tinha só o ginásio, tá, galera? Ele só tinha o ginásio, que hoje representa o 1º grau, o 9º ano. Então ele precisava ter o 9º ano. Naquela época era coisa pra cacete, ninguém estudava, né? Quer dizer, não existia, a educação não era como hoje. Então o cara tinha que ter o 1º grau completo, que era o ginásio, né? E aí eram 2 anos, depois passou para 3 anos, e na década de 70, início, 71, 72, 73, até 74, o cara precisava ter somente o 1º grau. E aí ele ficava 3 anos na EFON e se formava 3º mamo, tá certo? Aí isso até 74. Aí olha só, 75, olha o que aconteceu, foi um lance maneiro. Quando foi em 75, a demanda começou a aumentar, década de 70, milagre econômico, caramba. Aí o que aconteceu? A Marinha foi lá e falou, olha só, a gente precisa que os oficiais, eles tenham pelo menos o 2º grau, que até então não tinham. Eles tinham o 1º grau e pronto. Eles tinham que ter o 2º grau. Em compensação, eles diminuíram 1 ano e também precisavam jogar gente no mercado. Aí quando foi em 75, eles passaram já a EFON, que já existia desde 72, 73, né, que a fase de construção, ela já passou a se chamar EFON. Aí quando foi em 75, eles admitiram a primeira turma de 2º grau completo, que é a turma do Otávio, aqui no Rio de Janeiro, Otávio Jorge, do Alexandre Vicente Pereira, a turma do Maído. E ali naquele ano de 75, olha só que troço curioso, eu conversei com o Paulo Sérgio, que fez Belém, e com o Otávio, que fez Rio, e as questões foram muito parecidas. Em 75, o Otávio falou que a turma dele tinha 600 cabeças, porque a gente tinha que encher o mercado, diminuiu para 2 anos, botou o 2º grau completo e fez o curso em 2 anos. Aí você tinha os primeiranistas, os feras, com o 2º grau, e eles eram 600 cabeças. E os terceiranistas, os veteranos, com o 1º grau naquele mesmo ano. Então os veteranos com o 1º grau e uma turma pequena lá com 80, 100 cabeças. Pequena mais ou menos para a época, né? E o fera com 5 vezes mais gente e com o 2º grau. Imagina que deu um certo conflito. Lá no Paulo Sérgio, lá em Belém, ele falou que o bicho pegava, porque a molecada de 1º grau, eles chamavam de babador, de neném, que usava fralda, porque eles eram ginasianos, e eles não, eles eram universitários, porque eles faziam vestibular. E eles chegaram lá em Belém, eles dizem que eles botaram para quebrar, eles eram 300 caras, e os terceiranistas lá eram 50, 60 só. Então eles botaram para quebrar, reverter a ordem de tudo, foi uma confusão do cacete em 75, no 1º ano deles, né? Aí quando foi em 76 eles eram no 2º ano, aí já se entrosaram e se formaram juntos. Então, em 76, você formou a primeira turma de 2 anos junto com a última turma de 3 anos. Mas em 75 o bicho pegou, porque você tinha veterano com 1º grau, fera com 2º grau, veterano com turma pequena e fera com uma turma gigante. Então, porra, foi uma merda, o bicho pegou aqui no Rio e pegou lá em Belém. Só que o Paulo Sérgio falou que em Belém eles se deram bem, mas o Otávio falou que aqui no Rio eles não se deram bem, porque a turma de 3 anos era casca grossa, Maurão, Big Boy, Juzan. Só nesses 3 vocês já viram que ninguém mete as caras, né? Então Juzan, Maurão, Big Boy era dessa turma. E a turma do Otávio, Alexandre Vicente, Maído, só porra, moleque pequeno, franzino. Maído devia ser desse tamanho. O Otávio devia ser um palito. O Alexandre Vicente, porra, cara super gente boa. E tu pegar uma turma com Maurão, Juzan, Big Boy, tudo veterano, pô, deu merda. Aqui no Rio deu merda. Mas lá em Belém não, lá no Belém eles se criaram. Mas então esse lance, essa passagem de 75 foi interessante. Aí em 76 formou a última turma de 3 anos, a primeira de 2 anos, e seguiu assim, tá legal? Seguiu assim, e aí quando foi em 80, foi mais uma mudança importante. A EFON passou, que estava com 2 anos, passou para 3 anos, então a gente vinha com 3 lá atrás, diminuindo para 2 com a turma de 2º grau, e aí quando foi em 1980, a Marinha de novo passou para 3 anos, de novo para atender a norma internacional. E nessa passagem para 3 anos, a gente ganhou um PIN, que era o programa de instrução no mar, que era no 1º ano, a gente ficava embarcado 3 meses, né? E a praticagem no final, como já existia. E uma coisa que mudou também nessa época foi que o oficial de máquinas, ele deixou de sair com a carta de 3º mamo e passou a sair com a carta de 2º oficial de máquinas. Essa turma é a turma do Valente,
a turma do Ulisses, essa galera da primeira turma. E o Batista, o Mu, o Rubens vieram das turmas anteriores, que já eram com segundo grau, mas eram só de 2 anos e eles eram terceiro mamo, tá legal? E um lance também que mudou nessa época, que pra gente, do ponto de vista do profissional, é irrelevante, é que a partir de 1980, o oficial de máquinas ele passou a ser também reservista da Marinha. Ficou como segundo tenente da reserva da Marinha. Então isso tudo veio meio que junto, ele ser reservista da Marinha, ele atender a norma internacional, passar a ser chamado de segundo oficial durante a formatura, tá bom? E esse esquema de 1980 foi o que eu me formei em 90, né, 10 anos depois, e em 94, logo depois que eu saí da escola, crise, mercado não tinha vaga, aí a galera dessa época, a Marinha resolveu aumentar o curso para 4 anos e ficar um ano sem formar ninguém, diminuiu muitas turmas e aumentou o curso para 4 anos. O pessoal ficou ainda com um PIN no primeiro ano e com uma praticagem no final do segundo ano, tá legal? E em 2004, ou seja, 94, depois de 2004, de novo mais 10 anos, aí houve outra mudança, aí o motivo foi o inverso, demanda gigante, formava muito pouca gente, aí a Marinha resolveu diminuir de novo o curso para 3 anos, para jogar mais rápido no mercado e num ano formar 2 turmas. Tá legal? Então isso aconteceu em 2004, voltou para 3 anos, é como está até hoje. Tá? A única diferença que tem hoje é que de 2017 para cá, a praticagem de máquinas, que era de 6 meses, agora é de 1 ano. E quem pratica no apoio marítimo demora 2, porque ele acaba ficando embarque sim, embarque não, porque o Ministério do Trabalho exige, e aí o cara para praticar no apoio marítimo ele acaba praticando 2 anos. Mas de qualquer jeito, esse esquema de 3 anos na escola, ele continua até hoje. Bom, galera, eu dei uma passada geral, tá? Eu procurei correr o máximo que eu pude, mas quando se fala de registro histórico e com comentário no meio, pô, galera, foi mal. Eu acabei ficando com um vídeo enorme aí, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Quem não tiver saco de ver, dá uma parada, assiste no outro dia, mas não deixa de ver não, que isso aí é bacana. Tem a ver com a nossa formação, tem a ver com a nossa história e um pouquinho da história da galera com quem eu conversei. Tá legal? Então, sobre o dia do maquinista, essa é a minha homenagem para o dia do maquinista. Parabéns para todos os maquinistas, um abraço grande para vocês e eu me orgulho demais da nossa profissão e me orgulho de cada um de vocês, porque em cada um de vocês eu me vejo, tá legal? Em cada etapa da minha vida. E naquelas etapas que eu ainda não cheguei, eu vejo a galera que chegou primeiro do que eu, como é que vai ser lá na frente que já está chegando, né, pessoal? Então, mais uma vez, felicidades, um parabéns, dia do maquinista para todos. E eu falei para vocês que eu ia fazer 2 homenagens, tá legal? A primeira eu já fiz a todos os maquinistas. E a segunda, vocês observaram aqui, ó, no alto do slide, todos os slides estão com essa fitinha de luto e a abertura do canal também está com uma fitinha de luto que eu vou deixar até semana que vem, até a jaqueira da semana que vem. É uma homenagem póstuma, tá legal? Essa semana a gente perdeu um grande amigo, um grande profissional, um grande companheiro, uma pessoa que vai deixar saudade para todos no meio marítimo, mas principalmente junto à sua família. Comandante Henrique Leles. Eu trabalhei com o comandante Henrique Leles, tive a felicidade de trabalhar com ele algumas vezes. Quando eu era segundo, ele já era comandante, e depois trabalhei como chefe de máquinas, ele comandante, um ser humano fantástico, uma pessoa bacana, bem-humorado, um profissional fora de série, um cara com uma experiência gigantesca. Então ele vai fazer muita falta, já está fazendo. Meus pêsames à família do comandante Henrique Leles, que a essa altura ele certamente já é uma estrela dourada no céu para guiar os navegantes. Meus pêsames à família do comandante Henrique Leles, que Deus abençoe todos vocês.